meus amigos do Clube Rubro Negro, tudo bem com vocês? Aqui no Maracanã, 39 mil pessoas acompanharam um 0 a 0 entre Vasco e Flamengo, que traz sentimentos distintos. Os vascaínos certamente estão comemorando, não sei se o Carille vai ficar como treinador ou não, mas os rubro-negros estão fulos da vida porque o resultado realmente não estava nos nossos planos. Antes de falar sobre essa pelada, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Clube Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99, cada uma com seu nível de vantagens exclusivo. Você tem, por exemplo, leitura e resposta prioritária de comentários, um grupo de WhatsApp só para trocar ideia com membros espalhados pelo planeta Terra, tem emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal e, é claro, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver, além de sorteios exclusivos. O Covil já tem mais de 8 mil inscritos e tem aí algumas dezenas de membros. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Agora sim, meus amigos, vamos falar desse jogo, né? O Flamengo entrou em campo hoje com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Michael e Bruno Henrique. A registrar, o Alexandro não esteve disponível, assim como o Vinha, né, que está se recuperando de cirurgia. O Alexandro provavelmente não joga também contra a LDU, então Ayrton Lucas entrou na sua vaga. O jogo foi franco desde o primeiro minuto, né? O Vasco partiu para cima, me surpreendeu. Você vai lembrar no Campeonato Carioca, lá em 1º de março, quando o Vasco jogou com o seu mando, aliás, foi na semana seguinte, né, que o Flamengo jogou aqui no Maracanã, dia 8. O Vasco estava em desvantagem e nem assim eles saíram para o jogo. Dessa vez foi diferente. O Carille precisando desesperadamente do resultado para não ser demitido, e nada garante que esse 0 a 0 também não vai ser o último jogo dele como treinador do Vasco. Mas ele, precisando desesperadamente do resultado, partiu para cima do Flamengo, né? Usando linha de 4, o Vasco saía no contra-ataque, né? Mas também foi todo para cima do Mengão nos primeiros minutos de jogo. E o Flamengo um pouco atordoado, errando muito passe. Aliás, essa foi uma tônica do jogo. Não vou dizer que a gente não ganhou do Vasco por causa de erro de passe, mas é uma coisa que ajuda, né? Se você não tem aquela assistência limpinha para chutar para o gol, fica muito complicado. De La Cruz errou passe de 5 metros no jogo de hoje. Uma partida inesquecível no pior sentido da palavra para o Uruguai. Não foi bem, outros não foram bem. Gerson também errou muito passe, mas saiu aplaudidaço pela torcida quando foi substituído. O fato é que, se houvesse uma equipe para sair vencedora no primeiro tempo, seria o Vasco. O Flamengo jogou futebol pobre, sem criatividade, e eles acertaram bola na trave. O Rossi teve que fazer uma excelente defesa. E o segundo tempo traria outras emoções, mas não aquela que o torcedor rubro-negro, em franca maioria, apesar do jogo ser de mão do Vasco, o torcedor rubro-negro não saiu feliz, muito pelo contrário. E agora está saindo debaixo de chuva aqui no Maracanã, chuvinha que começou a cair por volta dos 30, 35 do segundo tempo e apertou depois do apito final. No segundo tempo, né, a gente teve alterações aos 14 minutos, a saída tripla. O Ayrton Lucas acabou sentindo câimbras e foi substituído. Além dele, o Bruno Henrique e o Michael deixaram o campo para as entradas de Plata, Everton Cebolinha e Varela, né? Como não tínhamos lateral esquerdo reserva, Varela foi lá improvisado na lateral esquerda e o resto foi trocas simples, né? O Plata como falso 9 e o Everton Cebolinha na vaga do Michael pelo lado esquerdo. O time melhorou consideravelmente, o segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro, mas não conseguimos vazar o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Não conseguiu vazar uma das piores zagas do Campeonato Brasileiro, uma das zagas mais vazadas até aqui em 5 rodadas. É um resultado absurdamente inesperado, né? O Flamengo voltou a mexer aos 23, saída do Gerson para a entrada do Pedro, e aí o Pedro, jogando meio segundo tempo, foi muito melhor do que os outros 65 minutos com outros atletas no ataque, né? O Pedro deu uma criatividade inacreditável, jogou muito o nosso camisa 9 e só não marcou mais gols, no plural, porque o Léo Jardim não deixou. O segundo tempo de almanaque do goleiro do adversário tem que colocar no DVD, porque pegou absolutamente tudo, né? O Pedro tinha ali tudo para fazer alguns gols de cabeça, mas o Léo Jardim estava numa fase inspirada e conseguiu pegar absolutamente tudo. Fora isso, o passe realmente não estava chegando bem, não estava chegando redondinha, o Flamengo se lançou todo para o ataque e isso é um mau prognóstico para o jogo de quarta-feira. Se a gente não conseguiu vencer, aliás, fomos derrotados aqui no Maracanã, no jogo mais fácil dessa chave, em casa contra o time mais fraco,
Agora a gente vai encarar fora de casa, na altitude, a equipe mais forte do grupo. Quarta-feira, 7 horas da noite, horário de Brasília, o Flamengo sobe o Alto do Morro, aliás, atravessa o continente para lá no Alto do Morro, em Quito, 2.850 metros, encarar a LDU. Não será um jogo fácil, muito pelo contrário, e pensando nas oportunidades que o Flamengo perdeu, pensando na condição física, especialmente ali da nossa lateral esquerda, pensando na quantidade inescapável de passes errados no jogo de hoje, eu fico preocupado, muito preocupado, e não tem jeito. Depois de desperdiçar 3 pontos aqui no Maracanã contra o fraquíssimo Central Córdoba, vai ter que voltar com pelo menos 1 ponto na bagagem, haja o que hajar, se vocês me permitem aí o trocadilho. Não tem jeito, vai ter que voltar de Quito pelo menos com empate. É claro, você apegue-se aí na sua fé, o jogo é quarta-feira, dia de São Jorge, feriado estadual aqui no Rio de Janeiro, né? Apegue-se na sua fé, faça a sua promessa, porque o Flamengo precisa voltar pelo menos com empate. Não estou contando com vitória, muito pelo contrário, mas é claro, se perder esse jogo aí, meu filho, aí complica de vez a situação, porque vai chegar faltando 2 jogos com apenas 3 pontos e vai ficar muito complicada a situação do Mengão, com mais um jogo fora de casa, né, lá na Argentina, e 2 jogos aqui no Maracanã para resolver a parada. Vai ficar muito complicado, então pontuar em Quito virou obrigação graças ao papelão que fizemos aqui no começo do mês contra o Central Córdoba. Esse jogo da quarta-feira da Libertadores vai ter transmissão da ESPN e também estará disponível no Disney Plus em todo o território nacional. É isso, meus amigos, uma feliz Páscoa. É claro que eu gostaria aqui de estar fazendo muitas piadas com bacalhau, de dizer que tivemos o chocolate da Páscoa, mas esse vai ter que ficar guardado pelo menos mais 8 dias. Próximo jogo aqui no Maracanã é no domingo que vem, contra o Corinthians, que aliás, o Corinthians que meteu 3 nesse Vasco e a gente não conseguiu fazer um golzinho sequer. Uma boa Páscoa a todos. Quinta-feira tem mais Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Até a próxima. Tchau.